Uma bênção estar com os irmãos reunidos de novo nessa oportunidade, né? Vamos orar, vamos colocar de pé. Mais um culto para louvor e glória de Deus, né? E é uma oportunidade única, né, irmãos? É uma oportunidade única. E que nessa noite o Senhor venha receber aquilo que Ele é digno, né? Eu não sou digno, você não é digno, mas Ele é digno de receber a honra, a glória, a majestade, a força, o poder, o domínio. Amém? E a nossa oração. Vamos orar, agradecer ao Senhor por mais esse culto, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar, Senhor. Continuamos, Senhor, na tua presença, Senhor, e queremos te agradecer, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade única, rica, gloriosa de estarmos aqui reunidos em teu nome, nessa assembleia solene dos santos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, o sangue precioso, o sangue imaculado, o sangue que é mais precioso do que ouro e prata, Senhor, o sangue incorruptível, Senhor, o sangue de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, purifica as nossas consciências de obras mortas, para servirmos ao Senhor, Deus vivo e verdadeiro, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos visita nessa noite, Senhor. Nos visita com poder, com unção, que o Espírito Santo de Deus venha, Pai, se apossar das nossas vidas, Senhor, para que possamos dar um culto racional, Senhor, um culto agradável, e que venha subir, Senhor, as nossas adorações como incenso nas suas narinas, Senhor. Que o Senhor venha receber a honra, a glória, o louvor nessa noite, Senhor. Que o Espírito Santo venha glorificar mais uma vez o teu Filho Jesus, Senhor. Pai, visita ao Senhor, todos aqui estão, Senhor, e os que não puderem vir, visita com a mesma graça, visita aqueles que estão a caminho, Senhor, visita mesmo, Senhor, guarda nesse trajeto. Temos visto rajadas de vento, mas o Senhor tem cuidado dos seus, Senhor, por isso nós te glorificamos, Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos nessa noite, e que o Senhor, Pai, venha se manifestar mais uma vez em nosso meio nesse culto. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos muito por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Pastora Regina, dando um lugar. Amém. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Quero louvar com os irmãos o hino 400 da harpa. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Isso, Jesus. Glória a Deus. Peço a ajuda dos irmãos nesse louvor, amém? Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus, desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem incomparável, em Jesus.
devocional dessa noite, queria que você abrisse a Bíblia em Filipenses, a Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Aleluia. Capítulo 4, versículo. Aleluia, Jesus. Versículo de número 11. Amém? Como o tema de hoje é destravando finanças, né? Eu acho que é um texto propício, né? Como o pastor falou, né? Deus ele quer abençoar os seus filhos, né? Mas ele está nos preparando, né? Nos capacitando para que nós possamos lidar com as finanças, né? E esse texto aqui de Filipenses, ele vai falar exatamente sobre isso. Vai dizer assim, irmãos: não digo como por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Paulo está falando que ele aprendeu. Eu sei estar abatido. Algumas traduções dizem: eu sei ser humilhado, mas eu também sei ser honrado. Porque tem gente que não sabe ser abatido, já cai em depressão. Mas também tem gente que não sabe ter abundância, porque ele já vai confiar em si mesmo. Paulo não, eu aprendi, eu sei ter abundância, eu também sei ser abatido. Eu sei ter fartura, versículo 12, mas eu também sei ter fome. Porque tem gente que não sabe lidar com fartura. E também tem gente que não sabe lidar com a escassez. Paulo não, eu aprendi. Eu sei ter tanto fartura como padecer necessidade. E aí ele vai dizer: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E esse texto aqui às vezes a gente distorce, né? O que Paulo está querendo dizer? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso ter fartura, eu posso ter abundância, eu posso ter escassez, eu posso ser humilhado, mas eu também posso ser honrado. É isso que Paulo está dizendo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque força na Bíblia, ela não está ligada apenas a conquistar, ela está ligada também a suportar, né? A força na Bíblia não está ligada ao nosso, quão grande é o nosso bíceps espiritual. A força na Bíblia está ligada à confiança em Deus. É por isso que Paulo fala: eu posso tudo isso, né? E força na Bíblia é isso, irmãos. Força na Bíblia está ligada à confiança em Deus. É o que diz em Isaías, né? 40, 29, que o pastor Jefferson pregou aqui, né? Ele faz forte o cansado e multiplica a força do que não tem força. Olha que louco, Deus é o único que vezes zero não dá zero, né? Ele vai dizer assim: até os jovens eles tropeçam e caem. E jovem na Bíblia, quando fala de jovem, fala de vigor espiritual. Se nós confiarmos na nossa força, nós vamos tropeçar e cair. Ele vai dizer: mas os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Se nós estamos fadigados, igual o Jaiminho, lembra o Jaiminho do Chaves? É porque nós não temos esperado no Senhor, confiado no Senhor. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. As torres gêmeas caíram, irmãos, porque ela foi construída pelo homem. Agora os montes de Sião, vai lá em Jerusalém, Israel. Amém? Glória a Deus. Força na Bíblia é confiança em Deus, irmãos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tá, Marcos, mas como que eu vou ser forte? 2 Timóteo 2:1.
Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Aleluia. Não fortifica no teu braço. Confia que você não merece, mas Ele te escolheu. Confie na graça de Deus. Isso é força. Amém? Nós falamos aqui sobre Davi, né? E era um dos tópicos. Davi não confiava na armadura de Saul. Davi não confiava na sua habilidade. Ele dizia: eu vou contra vocês se eu preciso, no nome do Deus dos exércitos. Amém? Força na Bíblia está ligada à confiança em Deus, não confiança em nós mesmos. Tudo posso naquele que me fortalece. Que lindo, né, irmãos? Amém. Irmãos, queria já dar a oportunidade do grupo de louvor, ser a transmissão. Amém? Abre o teu coração, irmãos. Amém? Cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Convida a amada igreja do Senhor a se colocar sobre vossos pés. Estaremos adorando ao santo nome do Senhor Jesus nesta noite, nesta campanha maravilhosa a qual o Senhor tem falado tremendamente aos nossos corações. O salmista, no Salmos 23, verso 1, ele vai nos dizer assim: louvado seja Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Deitar-me me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante a mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitareis na casa do Senhor por longos dias. Mas no verso 1 nos diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada nos falta quando entregamos a nossa vida mediante a presença do Senhor. Pode estar tudo embaraçado, mas quando confiamos no Altíssimo Deus Todo-Poderoso, Ele coloca tudo no devido lugar. Louvado seja Deus. Possa ser as finanças, possa ser a área sentimental, possa ser a sua saúde, mas o Senhor Ele coloca no devido lugar. Quando confiamos e quando cremos na palavra do Senhor, temos um Deus verdadeiramente que cuida dos mínimos detalhes. Louvado seja Deus. Muitas das vezes algo que eu pensava no meu pensamento e não tinha condições, o Senhor Ele provia. E não é diferente na vida dos cristãos a qual servem ao Deus vivo, o Deus de Israel. Louvado seja Deus. Esta campanha fala destravando finanças. É algo a qual deve ser trabalhado em nossas vidas, porque muitas das vezes achamos que estamos trabalhando da maneira certa, mas Deus quer que fiquemos no centro, alinhado com Ele. Louvado seja Deus. Para vivermos o sobrenatural do Senhor, devemos estar posicionados na presença dEle. Louvado seja Deus. Para recebermos as bênçãos do Senhor, devemos estar firmes na presença do Senhor. Devemos estar lado a lado com o Senhor Jesus, conectados na presença dEle. Louvado seja Deus. Que nesta noite possamos ser impactados por esta palavra, a qual o nosso pastor trará nesta campanha. Creio que o final desta campanha, testemunhos surgirão nesta casa de oração.
coração. Louvado seja Deus. Vamos adorar ao Senhor nesta noite, de todo o nosso coração. Louvado seja Deus.
Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aleluia. Tu és maravilhoso, Pai Santo. Glória a Deus, aleluia. Nós te adoramos, Deus. Nós declararemos nessa noite por toda a nossa vida, Pai. Nós te adoraremos e cantaremos a Ti. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Pois meu foi a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu.
Amém, irmãos. Que bênção, né? Irmãos, eu confesso para vocês que eu cheguei bem cansado hoje, mas o Senhor ele vai renovando, né? Aleluia. Eu falei de força, né, irmãos? Sabe por que nós somos fortes? Porque a gente reconhece a nossa fraqueza, né? Um dia Paulão do Senhor falou: tem os mensageiros de Satanás dando uns tapas na minha cara. O Senhor chega para Paulo e fala assim: Paulo, fica tranquilo. O meu poder ele se aperfeiçoa não é na sua força, não, na sua fraqueza. E eu lembrei até de um texto, né? A Galeria dos Heróis da Fé, Hebreus 11. O segredo do herói da fé está em Hebreus 11:34. Se a Lute quiser colocar, vai dizer que da fraqueza eles tiraram forças. Hebreus 11:34. Da fraqueza eles tiraram. Sabe quando nós vamos ser heróis da fé? Quando da fraqueza a gente fala: Senhor, né? Mas é isso, irmãos. Eu queria também agora dar uma oportunidade. Na hora da oferta, eu queria dar uma oportunidade para o presbítero Ademir, amém? Para fazer o momento da oferta. E eu ia dar uma oportunidade para o Marcelo, mas a Luz, falei com a Luz no começo, tá bom? Ou pode ser o diácono Marcelo, tá bom? Deus maravilhoso, aleluia. Amém, glória a Deus, abençoe. Logo após o Marcelo louvar, o pastor Jefferson vai orar pelo pastor Emerson, amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Aleluia. Salve a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero compartilhar com os irmãos o livro de Deuteronômios, capítulo 14, louvado seja Deus, versículo 22. Deuteronômios 14, 22. Vai nos falar dos dízimos para o serviço da casa do Senhor. E a palavra do Senhor nessa noite nos diz assim: certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolher do campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar, o seu nome comerás dos dízimos do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Louvado seja Deus. Que nesta noite possamos entregar o melhor na presença do Senhor Jesus. Que nesta noite possamos entregar a melhor oferta diante da presença do Senhor Jesus. Esta casa só é aberta porque mantemos com as nossas ofertas, a qual entregamos de coração. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas portas se fecharam na pandemia, mas esta porta se permanece aberta até hoje pela graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo, que tem sustentado o teu povo para manter esta casa de oração aberta. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Quem é este que vem nos abraçando? Quem é este que vem nos constrangendo com olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com
Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos e a partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és, e ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Oh, 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 Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e a partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Eu sou a tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Oh, 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 oh. A cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. A cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Nós te damos toda a honra, nós te damos toda a glória. A cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. A cordeiro, mas ressuscitou. Deus essa oportunidade nas palmas do Senhor, amém? Aleluia, glória. Glória a Deus. Seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu convido a amada igreja do Senhor a se colocar sobre os nossos pés. Estendam nossas mãos em direção ao nosso pastor. Uma palavra rema a qual entrará aos nossos corações nesta noite. Noite de campanha, a qual estamos aqui firmes para receber a palavra do Senhor. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos e bendizemos a tua santa. Eu
Eu venho te pedir, ó Deus, neste momento, que o Senhor venha manifestar a tua glória e o teu poder sobre a vida do teu servo, a qual, Deus, nessa campanha, Deus, tem trago a tua palavra para a tua amada igreja, Pai querido, Pai amado, aquilo a qual o Senhor tem ensinado sobre a vida dele, e que ele possa, Pai querido, ser usado tremendamente através do teu Espírito Santo, Pai querido, nessa noite, sobre as nossas vidas, Pai querido, e que possamos ficar atentos, ó Deus, ao falar do Senhor nessa noite, e que possamos, ó Deus, colocar tudo em prática aquilo, ó Deus, a qual o Espírito Santo do Senhor se revelava em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Podem se sentar, amados. Saúde a Marinês com a paz do Senhor. Amém. Hoje parte da igreja foi arrebatada. Nós ficamos então, viu? Louvado seja Deus. Eu sei que são tempos difíceis, até em questão de greve, de ônibus, muitas dificuldades para chegar até aqui, né? Não ignoramos isso, mas também não ignoramos os ardis de Satanás, né, amados? Que muitas vezes traz desânimo em meio à campanha. Falta 2 quartas-feiras e também eu admito, como pastor e pregador do Evangelho, que nós achamos bonitos alguns termos, até no louvor, na adoração e na palavra, alguns termos é bonitos, primícias, né, uns termos bonitos, Jesus reina, mas na prática não é tão bonito assim, né? Então aprender o que é certo para continuar fazendo o que é errado não dá certo, né? Então a gente aprende o que é certo para fazer o que é certo, não é verdade? E às vezes tem alguns termos assim que a gente acha tão bonito na palavra, mas quando nós vamos colocar em prática, não é tão bonito assim, né, amados? Mas ali é o lugar da nossa vitória, né? É onde Deus vai nos dar vitória, né, amados? Em nome de Jesus. Nós falamos aqui em algumas quartas-feiras, falamos sobre sabedoria de Deus, né? Que Deus, ele nos dá sabedoria para lidar com finanças, porque finanças, na verdade, ele mexe com nossa comunhão com Deus. Finanças mexe com a nossa comunhão com Deus. Falamos também mais sobre honrar a Deus, como que nós podemos honrar a Deus, que às vezes nós honramos o homem, honramos os príncipes, mas não damos a honra devida a Deus. Depois falamos um pouco sobre primícia, da oferta de Abel, da oferta de Caim. Falamos que do ventre lá da nossa irmã Ana nasceu Samuel, a primícia de um ventre infrutífero, né? Falamos dos primogênitos e vamos dar continuidade ao tema primícias, tá bom, amados? Em nome de Jesus, tá? Porque é um tema que, na verdade, aborda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Não chega a ser só um princípio, uma doutrina apenas, mas é algo muito forte, né? A respeito de primícias, primeiros frutos, primeira renda, primeira adoração, primeiro dia da semana. Tem muita coisa na Bíblia Sagrada a respeito de primícia, amado. Então, eu quero começar o texto de hoje com Levítico, capítulo de número 23, versículo 14. Levítico 23, versículo 14. Nós vamos falar nessa noite da festa do Shavuot, tá? A festa do Shavuot nada mais é do que a festa das primícias. Tá? Tem esse nome, Shavuot, que é a festa das primícias, que antecede a festa do Sukkot, que na verdade é a festa dos tabernáculos. Entre a festa das primícias, que começa em um domingo, que as pessoas levam os primeiros frutos e apresentam a Deus, depois de 50 dias do início da festa da primícia do Shavuot, vem o Pentecoste. Olha só que interessante, Jesus ressuscitou no domingo, no início da festa das primícias, por isso também que ele é as nossas primícias, porque ele ressuscitou justamente no domingo, no início do Shavuot. Depois que ele ficou 40 dias entre nós, depois de 10 dias veio o Pentecoste ali, aonde estavam todas as pessoas, ali os peregrinos estavam oferecendo frutos, os primeiros frutos de várias nações, aonde eles ouviram falar em línguas estranhas ali no Pentecoste, era 50 dias depois do Shavuot, da festa das primícias, amém? Então vamos falar um pouquinho hoje
da festa das primícias, tá, amados? Qual a importância dela na nossa vida, amém? Então vamos lá, Levítico 23, 14. 1, 2, 3. E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que eu trouxer a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações, em todas as vossas habitações. Ainda que a lei seja revogada, porque toda vez que tem troca de sacerdócio, a lei ela é revogada, ela não é mudada, mas ela é revogada. Ainda que a lei seja revogada, veja que é estatuto perpétuo, quer dizer que o sentido moral permanece. E eles, olha que interessante, eles não podiam comer dos primeiros frutos. Eles não podiam comer ou usufruir dos primeiros frutos antes de apresentar a Deus. Então, primeiro eles tinham que apresentar a Deus e depois usufruir dos frutos da colheita do ano inteiro. Então, isso traz algo importante para nós, sim ou não, amados? E nessa de eles levarem os primeiros frutos, tinham alguns frutos que eram mais importantes, que o próprio Deus separou. Que é o que eu quero falar nessa noite. 7 frutos que o próprio Deus, em uma ordem, e tem porquê a ordem, o próprio Deus coloca a ordem dos frutos, que eles deveriam levar na festa do Shavuot. E esses frutos têm um significado espiritual muito grande, não só para o povo de Deus da Antiga Aliança, como para nós. Há um significado muito importante. Vamos ver esses frutos, amados, que era levado na festa do Shavuot? Vamos lá. Deuteronômio capítulo 8, versículos 7 e 8. Tudo que Deus faz, tudo que Deus pede, e preste atenção à ordem que Ele pede, viu? A Bíblia Sagrada, ela não foi escrita, não foi assim. Teve a inspiração e colocou ali de qualquer jeito. Não, a ordem, ela é importante. Por exemplo, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de... Se você trocar a ordem, não dá certo. Se você tentar resistir o diabo sem sujeitar a Deus, não dá certo. Então, sujeitai-vos a Deus primeiro, aí resistir o diabo e ele... Então há uma ordem. Você tem que prestar atenção quando estiver estudando as escrituras, que tem uma ordem. Essa ordem não é um acaso, tá? Então os frutos aqui também tem uma ordem. Deus falou numa ordem. E essa ordem não é por acaso. Tudo que está escrito na Bíblia, amados, Sagrada, ela tem uma inspiração, ela tem uma revelação e ela tem um porquê foi escrito daquela forma, tá? Amém? Então vamos lá. Deuteronômio, vamos lá. 1, 2, 3. Porque o Senhor, teu Deus, te mete numa boa terra. Ó, preste atenção, que ele está falando de uma terra rica. Deus prometeu para o povo que colocaria eles numa terra que emana leite e mel. Uma terra rica, uma terra de ribeiros. Uma terra abençoada. Uma terra que eles nem plantaram para eles. Eles só iriam colher aquilo que nem eles plantaram, na verdade. Então veja que o próprio Deus, ele faz uma promessa de riqueza para o seu povo. Tá? Continua. Terra de ventos e águas, de fontes e abismos, que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada. 1, 2, 3, Figueiras e 4, romeiras. 5, Terra de ovelhas. 6, Abundante de azeite e mel. 7. 7 frutos aqui, que é, quando eles entrarem na terra, quando eles tivessem entrado na terra, prometido esses 7 frutos, eles deveriam apresentar as primícias para o Senhor. Eles deveriam entregar diante do altar de Deus. E o primeiro fruto é uma semente, na verdade, que é o trigo. O trigo é o primeiro fruto, sim ou não? Terra de trigo. E quando nós falamos de trigo, amados, não poderia ser outro fruto. Não poderia começar pela tâmara, né? Porque quando fala de mel, você pensa que é de abelha, não é da tâmara, tá? Então veja que não poderia começar pela tâmara. Teria que começar pelo trigo. Por quê? Porque o trigo é a maior representação
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o pão da vida. Então, Ele é o pão da vida que nos alimenta. Ele é a primícia do homem perfeito, da consagração perfeita, da adoração perfeita, do servir a Deus de forma perfeita. Então não poderia vir uma outra representação na festa da primícia, não poderia vir uma outra representação que não representasse o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados. Veja que quando eles entram na terra prometida, ou quando eles começam a caminhar no deserto, que eles saem das águas de Mará, vocês lembram disso? Eles passam pelo Mar Vermelho. O Mar Vermelho representa o quê? O batismo nas águas. O Mar Vermelho representa o batismo nas águas. Aí eles vão provar a água e a água está amarga. Aí claro que eles murmuram. Deus transforma a água em doce. Quando eles passam das águas de Mará, no capítulo de número 16 de Êxodo, qual é a primeira coisa que eles fazem? Recebe o maná. Recebem o? Maná. Recebem o quê? Maná. O maná é a representação do nosso Senhor. O maná é o pão que desceu dos céus, amados. Então veja que eles só não possuem essa terra, aquela geração só não possui essa terra, as riquezas, as bênçãos, eles não entram na terra prometida, aquela geração. Por quê? Porque eles desprezaram a primícia, eles desprezaram o maná, eles desprezaram, na verdade, em figura, a palavra. Quem é a palavra? O verbo que se fez carne, que habitou no meio de nós, que estava com Deus, que é Jesus Cristo. Aleluia. Então veja que porque eles desprezaram o maná, eles falaram: esse pão vil, a gente não aguenta mais esse pão vil. Então não tem como finanças, não tem como Deus abençoar um cristão que despreza o maná, que despreza uma intimidade com Jesus Cristo, amados. Jesus Cristo é tudo na nossa vida. Jesus é tudo na nossa vida e na nossa história, amados. Então não tem como conquistar riquezas, ou conquistar bênçãos, libertações, curas, restaurações, sem o maná, sem a palavra, sem Jesus nas nossas vidas. Então essa geração, a primeira coisa foi o maná. E eles desprezaram o maná, amados. Olha o que Jesus mesmo vai dizer em João capítulo 6, versículo 48 ao 50. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 48 ao 50. Eu sou vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Versículo 58. 58. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Então veja que Jesus, nós não nos alimentamos de uma religião. Nós não nos alimentamos da ADEC. Nós não nos alimentamos, amado, de um sistema. Nós não nos alimentamos dessas coisas. Nós nos alimentamos do pão da vida. Nós nos alimentamos de Jesus Cristo. Nós nos alimentamos do Senhor. O nosso alimento é Jesus Cristo em nossas vidas, amados. Através do Espírito Santo. É Ele que nós nos alimentamos. É dele que nós nutrimos força, graça. É Ele que nos traz força diária. É Ele que nos anima. É Ele que nos restaura. É Ele que abre portas para que nós possamos passar. Jesus Cristo é o pão da vida. Se eles desprezaram o maná no deserto, que era um pão transitório, que era figura, era como sombra
procura das coisas eternas e nós se desprezarmos ao Senhor Jesus Cristo, amados. E quantos têm desprezado? Quantos têm desprezado? Quantos escândalos nós temos visto? Quantas pessoas desprezam o Senhor, amados? E muitas vezes atrás de riquezas, mas nós, desde o começo do ensino, o que nós estamos falando aqui? Que nós estamos aprendendo o quê? A receber a riqueza, mas a riqueza que vem do Senhor, que enriquece não acrescenta dores. Amém, amados? Porque a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Então Jesus, Ele mesmo diz que Ele é o trigo. Ele é o grão de trigo que caiu na terra. E Ele diz que Ele é a primícia do grão que caiu na terra e morreu. E nós, como grão de trigo, também devemos cair na terra e morrer, amados. Porque o Evangelho e a preparação de Deus para nós em questão de finança também envolve morte. Sim ou não? Para que não haja soberba, para que não haja ostentação, para que não haja comparação, para que não haja orgulho, para que não haja essas questões que as pessoas que não têm a Cristo buscam. Então Ele, como grão de trigo, como a primícia do grão de trigo que caiu na terra e morreu, Ele também nos faz um convite para cair na terra e morrer. Então o Evangelho ele não começa com vida, o Evangelho começa com morte. O Evangelho começa com morte, não com vida. Porque Ele diz que se o grão de trigo, que é Ele, e que somos nós também, o grão de trigo, se ele morrer, ele dá muito fruto. Mas se ele não morrer, ele é só um grão de trigo. Quer dizer, ele é só um crente. Ele só é um cristão, ele não convence nem a ele mesmo. Ele só é um cristão, ele só é um crente. Mas se ele cair na terra e morrer para o seu eu, para a soberba, para as suas razões, para tantas coisas, então ele dá muito fruto. Amém, amados? Então o primeiro fruto, como grão aqui que era oferecido na festa do Shavuot, era o trigo, amados, da qual tem a representação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Jesus em nós nos prepara, como foi dito pelo presbítero, tanto para viver em abundância, como padecer necessidades. E quando ele diz, posso tudo naquele que me fortalece, ele está dizendo que, na verdade, ele pode passar por tudo isso, que a fé dele não é abalada. Se ele tem abundância, a fé dele é uma. E se ele tem escassez, ele continua com a mesma fé. Isso se chama constância. E é isso que Deus ele tem para nós, amados. A constância. Amém, amados? A constância. Imagina Deus te enriquecer, e eu creio, amados, eu creio mesmo, eu não estou falando aqui de bobeira não, eu creio que Deus tem riquezas nessa terra para muitos. Agora você imagina Deus te enriquecer e as pessoas nem perceberem. Você crê nesse mistério, irmão? Que Deus ele prepara uma pessoa para enriquecer e ela não tira um selfie. Não é? Ninguém nem fica sabendo. Ninguém nem fica sabendo. Vai saber, o irmão Deus está enriquecendo, mas ele continua constante, continua no culto, continua adorando, continua chorando, continua buscando, continua contrito, continua louvando, continua em humildade, e Deus está enriquecendo, e Deus está abençoando, e Deus está abrindo porta, e ninguém nem fica sabendo. Deus tem esses mistérios. Isso é preparação de Deus, amados. Amém? Por quê? Porque a riqueza terrena, ela mexe com um negócio chamado emoção. E às vezes uns 5 mil reais aí já te dá um taquicardia. Eu não estou dizendo ataque cardíaco, tá? Eu estou dizendo taquicardia, que é... Aí a gente já tira selfie, vai para uns lugares...
Aí Deus fala, e se eu colocar 5 milhões na mão desse camarada? Eu perco ele, então é melhor deixar ele aqui. Deus nos prepara, amados. Amém, amados? Amém. Jesus é o trigo, Jesus é o maná, Jesus é o pão que desceu do céu para nos dar vida e vida com abundância. O segundo fruto apresentado, vou correr um pouco, também era um trigo, que era a cevada. A cevada. A cevada tem a simbologia de fidelidade. Coloca aí, fidelidade. Por quê? Porque a cevada, mesmo em meio aos ventos, aos temporais, e aos solos rochosos, e a dificuldade de cultivar, a cevada prevalecia. A cevada não falhava, amados. Olha que quando Abacuque escreveu lá em Abacuque 3,17, ele vai falar de 3 árvores que podem falhar. 3 árvores ricas e prósperas que podem falhar. Ele diz que a oliveira pode falhar, a figueira pode falhar e a videira pode falhar. Mas ele não falou que a cevada podia falhar, porque a cevada não falha. Porque a cevada não representa a fidelidade do homem, a cevada representa a fidelidade de Deus. E ainda que o homem falhe, ainda que o amigo falhe, ainda que você venha falhar, mas Deus não falha. Nós estamos chegando ao final do ano, amados. Eu acredito que no coração de cada um de nós tem algo mais ou menos assim: eu poderia ter sido melhor, eu poderia ter feito melhor, eu poderia ter ajudado mais, eu poderia ter cultuado mais, eu poderia ter adorado mais. Todos nós nos sentimos um pouco falho, mas ainda que você falhou, Deus não falhou. Deus, Ele não falhou, amados, nas nossas vidas. Então a cevada, ela representa fidelidade, mas não fidelidade do homem, mas fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus não falha na nossa vida, amados. Quantos falharam aqui nesse ano? Deixa eu ver. Eita, glória. As duas falhamos, amados, mas Ele não falhou. Ele não falhou. E prova disso é que nós estamos aqui nessa noite. Então, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta. Veja, 3 árvores abençoadas, mas a cevada não vai falhar, porque representa a fidelidade de Deus na nossa vida. Amém, amados? Então, o segundo grão aqui que era apresentado era a cevada. O terceiro fruto que era apresentado era o fruto da vide, a videira, que era a uva. Uva. Era o terceiro fruto apresentado na festa do Shavuot, na festa das primícias. E em João capítulo de número 15, quando fala da videira, quem é a videira? Quem é a videira verdadeira, amados? Jesus, Ele é o trigo. Jesus, Ele é a cevada. E Jesus, Ele é a videira, amados. Amém? Sim ou não? Sim. Ele é o trigo. Ele é a cevada fiel que não falha. E Ele é a videira verdadeira. Em João capítulo de número 15, Ele vai dizer o quê? Da forma que nós temos que ter comunhão com Ele, que Ele espera que nós tenhamos comunhão com Ele. E Ele fala que assim como a vara enxertado na videira. E quando você olha para a vara na videira, você não vê emenda. Mas ela está ali a todo tempo, não é verdade? Ou a vara está na videira de manhã, mas à tarde não está. Está à tarde, mas à noite não está. Não, a vara está enxertada na videira 24 horas. Então, o que Deus, o que Jesus espera da sua igreja, o que Jesus espera de nós, amados, que nós tenhamos uma intimidade, uma comunhão, cresçamos em comunhão com Ele, porque a sua prosperidade, a sua bênção, as riquezas que Deus tem para nós, tanto as eternas como a terrena, ela depende dessa comunhão, ela depende desse crescimento, porque é nesse crescimento que vem a preparação. Deus
disse para Josué lá atrás: hoje eu começo a te exaltar em meio a todo Israel. E assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Deus nos prepara, amados. Amém? Deus nos prepara. E quanto mais preparado o seu coração tiver, mais bênçãos nós estamos preparados. Porque isso não vai mexer com nós. Não vai mexer com a soberba. Não vai mexer com as emoções. Não vai, amados. Não vai. Não vai. Não vai. Então é dessa forma. É como a vara na videira. É como a vara na videira. E o versículo de número 2, o versículo de número 5. Olha só, versículo de número 5. João 15, 5. Então, a uva era o terceiro fruto que era apresentado na festa do Shavuot. Olha lá. Eu sou a videira, vós as... Lembra que eu falei desse verbo? Quem está em mim. Verbo estar. Eu estou, tu estás, ele está, nós estamos, vós estáis. Eles estão. Então o verbo aqui é estar, é habitar, é conviver. É permanecer, exatamente, permanecer. Então, quem está em mim, quem permanece em mim, quem está grudado em mim, quem habita em mim, e eu nele, quer dizer, você na videira e eu videira em você. Este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então é isso, irmão, foque em crescer nisso. Foque em crescer nisso como uma vara na videira. Como um grão de trigo que cai na terra e precisa morrer. Como uma cevada que suporta os ventos e tempestade e até os lugares rochosos. E as pessoas dizem, nesse ano não vai dar cevada, nesse ano não vai dar cevada. E dá, sabe por quê? Porque a fidelidade de Deus. Quem garante a colheita é Deus, irmãos. A Bíblia diz que Isaac plantou, lá em Gênesis, deixa aqui, lá em Gênesis 26, 12, diz que Isaac plantou numa terra árida, numa terra seca, e colheu 100 vezes mais aquele ano, porque o Senhor era com ele. O plantio de Isaac não dependia do solo, o plantio de Isaac não dependia da adubação, o plantio de Isaac não dependia da chuva, o plantio de Isaac dependia de obediência, e ele obedeceu a Deus e plantou numa terra seca, e colheu 100 vezes mais, porque o Senhor era com ele. Agora, nós estamos falando aqui de finanças. Mas eu dependo do patrão, mas eu dependo da empresa, mas eu dependo da chuva, mas eu dependo de uma promoção. Irmão, dependa de Deus. Faça para os homens, mas dependa de Deus. É Deus que dá a cevada, é Deus que abençoa, irmãos. É Deus. Se nós dependemos dos homens, ou do plantio, ou da adubação, ou da chuva, ou do sol, nós estamos perdidos. Porque isso falha. Nem todo dia nós vemos o sol, nem todo dia chove. Então, nós precisamos estar em Cristo, como a vara enxertada na videira. Agora, olha o versículo, se nós estivermos nele dessa forma, se nós estivermos nele dessa forma, e esse é o nosso consumo espiritual. Vamos fazer nossa lista espiritual aqui já para o ano 2026. Aí vamos colocar lá o nosso pedido do ano 2026. Primeiro, amados, queira estar nele como uma vara está na videira. Que alguém que olha não sabe quem é vara e quem é videira. Diz, quem é videira? Quem é a vara? Não, a vara é essa aqui é a videira. De tão junto que você está. Amém, amados? Porque quem está dessa forma, quem alcança, está dessa forma, goza dessa promessa do versículo de número 7. João 15, 7. Vamos lá. Olha lá. Olha lá. 1, 2, 3. De novo o verbo estar. De novo o verbo estar. 1, 2, 3. Se vós estiverdes
seguir, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo que quiseres, e vos será feito. Tudo. Será que ele brincou com nós aqui? Será que ele não soube o que falou aqui? Ele está dizendo que tudo que pedirem será feito. Sabe por quê? Porque uma pessoa que está na videira, e que a palavra dele está em nós, ele não vai pedir por pedir. Ele não vai pedir para se aparecer. Ele não vai pedir para ficar se comparando. Ele não vai pedir para receber aplauso. Ele não vai pedir para receber tapinha nas costas. Ele não vai pedir por soberba. Ele vai saber pedir. Se nós estamos nele e a palavra dele está em nós, ele garante que nós podemos pedir o que quiser e será feito. Amém, amados? Veja, aqui não está falando de pecado. Aqui não está falando de culpa. Aqui não está falando de quanto você é fraco. Aqui não está falando das suas limitações. Está dizendo assim, ó, mas se você for limitado, você não pede. Mas se você for inseguro, você não pede. Não está dizendo isso. Está dizendo que tem duas condições. Nós estarmos nele e a palavra dele em nós. Mesmo com as nossas fraquezas, mesmo com as nossas dificuldades, mas ele garante que nós pediremos tudo e será feito. Amém, amados? É claro que tem um tempo para Deus fazer. A vontade soberana do Senhor também. Mas ele diz que nós podemos pedir. Amém, amados? Pedir e dar-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que bate, abre. E aquele que procura, acha. Ele fala para nós pedirmos. Ele diz que nós podemos pedir, amados. Amém, amados? Então, o primeiro fruto apresentado na festa do Shavuot, qual que era? O segundo? O terceiro? A uva. Esses eram os 3 primeiros frutos apresentados na festa do Shavuot. O quarto fruto, fala comigo, figo. O figo, ele representa paz e prosperidade. Diga, o figo representa paz e prosperidade. Havia uma tradição judaica, e agora você vai entender um texto que eu sei que você já entendeu, mas você vai entender um pouco melhor. Havia uma tradição judaica que se você se assentasse debaixo de uma figueira, então 2 coisas, pelo menos você estava buscando: paz e prosperidade. Sentar abaixo de uma figueira. Vamos ver 2 textos? 1 Reis 4, 25. 1 Reis 4, 25. Olha lá. 1, 2, 3. Judá e Israel habitaram seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Porque no reinado de Salomão teve tanta paz que até os inimigos mandavam presente para Salomão. Deus trouxe tanta paz no reinado de Salomão, é claro, enquanto ele teve o coração em Deus. Enquanto ele estava no trigo, enquanto ele estava na cevada, enquanto ele estava na videira. Então Deus trouxe paz. E a figueira, ela representa essa paz. Vamos ver um outro texto? Miqueias 4, 4. Olha lá. 1, 2, 3. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os explote, porque a boca do Senhor dos Exércitos diz. Agora você entende quando Jesus falou para Natanael que viu ele assentado debaixo de uma figueira? Por que Natanael estava sentado debaixo de uma figueira? Porque ele estava debaixo dessa tradição.
Ele era alguém que esperava paz e prosperidade da parte do Senhor. Ele é alguém que esperava o Messias. Ele é alguém que acreditava. Por isso que Jesus frisou, olha, eu te vi assentado debaixo da figueira. Amém, amados? Então o figo, ele também representa o que? Restauração. Vocês lembram lá do rei Ezequias, que ele ficou doente? Lembram o que ele tinha? Qual que foi a doença de Ezequias? Vocês não sabem? Sabe o que vocês não sabem? Porque vocês leram, sabem que é Isaías 38. Mas vocês não leram Reis. Reis fala qual era a doença dele. Vamos ver a doença dele, que foi curada com figo. Porque figo, na verdade, o figo amassado representava o Cristo amassado. O Cristo amassado. E a pasta de figo, ela servia como ervas medicinais. Ela servia para curar muitas doenças. E você vai ver que o rei Ezequias foi cometido de uma úlcera. Vamos lá. Olha lá, 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. 20, versículo 1. 2 Reis 21, olha lá. Ó, 1, 2, 3. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Agora o versículo 7. Olha lá, 1, 2, 3. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, e a tomaram e a puseram sobre a chave. Tem alguma tradução aí? Tem alguma tradução que diz úlcera? Vê qual que é a tradução que diz úlcera. A minha diz úlcera. Vê se tem alguma tradução que diz úlcera. Olha lá, ó. Olha lá, vamos lá então, ó. Tá vendo? É uma outra tradução. Qual que tradução é essa, Lud? Almeida? Tá. 1, 2, 3, ó. Isaías disse mais: pegai pasta de figos, pegaram uma e a colocaram sobre a úlcera, e ele se recuperou. Se a úlcera era estomacal. E estava exposta pelo jeito, né? Porque colocaram sobre a úlcera. Então era algo já, né? Tanto que disse que ele adoeceu de morte. E colocaram sobre a úlcera e ele foi curado. Amém, amados? Então o figo, ele também tinha essa representação. Por isso, nessas simbologias que nós entendemos que nós, às vezes, temos que passar pelo médico. Porque Deus usou de outros métodos dentro da Bíblia Sagrada para curar. Não foi só cura através de oração, não foi só cura através de imposição de mãos, não. Muitas vezes foi usado ervas medicinais como remédio. Então aqui está um exemplo, né? Do figo amassado, da pasta de figo, que era usado como remédio para uma série de doenças. Amém, amados? Então o quarto fruto a ser entregado era o figo, que uma vez amassado, representa o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? O quinto fruto que apresentava na festa do Shavuot era um fruto que a gente não fala muito. É um fruto que a gente não fala muito. Mas eu já ouvi falar muito dele. A romã. Romã. Né? Tem muitas receitas de romã, né? Mas a gente não ouve falar muito de romã. Mas a romã, ela simbolizava fertilidade, abundância, prosperidade e bênção divina. Então a romã representava tudo isso. Ela era a decoração da roupa do sumo sacerdote. A romã era a decoração da roupa do sumo sacerdote. Em Números, fala do fruto da terra prometida. Em Deuteronômio, Joel, Ageu e Cantares e Salomão, como um símbolo de vida, quando se trata da romã. Então, o primeiro fruto, quando o próprio Josué entrou na terra de Canaã, o primeiro fruto que ele viu foi a romã. Então, a romã, ele tem essa simbologia da fertilidade, da abundância, da prosperidade e da bênção divina. Amém, amados?
o sexto fruto que era apresentado era o fruto da oliva ou azeitona. Aqui, amados, aqui não precisa nem falar da representação da azeitona, né? A azeitona, no Monte da Oliveira, eles tinham uma prensa, sim ou não? A azeitona ela era prensada. E dessa azeitona, de uma única azeitona, tinha 5 azeites que saía. O primeiro azeite que a prensa vinha era o azeite que era tirado, que era o azeite mais forte, o azeite mais puro, da oliveira mesmo. A primeira vez que a tora vinha, que a prensa vinha, era o azeite para o candelabro. Era o azeite mais importante. Era o azeite para o candelabro. Depois a mesma tora, ela vinha na azeitona de novo. E era o azeite para unção. Para unção específicas de sacerdotes, de reis. Então esse era a segunda vez que amassava azeitona. E esse azeite era para unção. Depois, a terceira vez que vinha sobre a azeitona, saía um azeite, ali já saía um azeite um pouco fraco, era para comida. Era para comida. O quarto azeite da mesma azeitona era para especiarias. E o quinto azeite, que era uma pasta, já era um sabão, que era feito para tomar banho. Então veja que de uma azeitona se tirava 5 tipos de azeite, amados. Aqui tem toda uma representação na nossa vida, mas não vou entrar aqui porque não é o caso. Mas veja, amados, que esse era o sexto fruto que era apresentado ali na festa do Shavuot. E que tem toda a representação com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele que foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Veja como Deus é detalhista, amados. Numa festa de primícia, como Deus pede os frutos, tudo em detalhe. Hoje nós fazemos as coisas, muitas vezes nós cultuamos, nós adoramos, e nós dependemos de pessoas, nós dependemos do clima, nós dependemos das nossas emoções, nós dependemos se estamos bem, se não estamos bem, nós dependemos de tantas coisas para cultuar, para adorar, nós dependemos se vem pessoa de fora, nós dependemos se a igreja está lotada, nós dependemos de uma série de coisas, se é domingo, se é quarta-feira, se o louvor foi bom, se o louvor não foi bom, a gente depende de tanta coisa, amados. Para dar a Deus uma adoração perfeita, para dar um culto que suba as narinas do Senhor. Mas veja como Deus é detalhista, como Deus ele espera que haja uma ordem, que haja uma dedicação, que haja uma entrega. Sabe, amados, o evangelho, ele não é para a gente lutar. Tem gente que diz assim, pastor, eu estou lutando. Eu digo, por isso que você está perdendo. Porque você está lutando, meu querido. Não é para lutar, é para se render. Antes de lutar, a gente precisa se render. O evangelho você tem que se render. Não é para lutar. Se você for lutar, você vai perder. Eu estou lutando. Jesus já lutou, já venceu e já te deu vitória. Aleluia. É que às vezes a gente não se rende. A gente não se rende, amados. A Bíblia diz que o fardo dele é leve e o jugo é suave. E por que nós estamos pesados? Que fardo que nós estamos carregando? É o fardo da religiosidade. Às vezes, pode fazer isso, mas não pode fazer aquilo. Pode fazer isso, mas não pode fazer aquilo. Isso é religiosidade. Uma nova natureza. A gente quer o que é novo. E ponto final. Amém, amados? E se tem alguma coisa que não devemos fazer, é Ele mesmo que nos mostra. E diz que não edifica. Porque nós somos morada do Espírito Santo. E temos intimidade com Ele. Ele fala conosco. Amém, amados? Por isso você fica cansado. Às vezes tem pessoas que querem se libertar. Um exemplo, tá?
Eu quero me libertar, estou lutando. Não é para lutar que manda você lutar. Por isso que você não vence. Enquanto você luta, você só está sufocando a carne. E uma coisa sufocada, quando ela sai com toda a força. Deus nunca mandou sufocar a carne. Deus mandou crucificar a carne. Abandona só, sem peso. Ele já venceu por você em nome de Jesus. E te capacita a vencer também em nome de Jesus. Se você lutar, você vai lutar de manhã até a tarde, vai chegar aqui arriado. Então os caras que lutam assim na rua, passa uma mulher ali. Tá tendo ataque epilético? Mas é o de... Aí ele cansa, né? Aí tem uma hora que ele olha. Aí parece que tudo aquilo que ele fez não valeu nada. Está cansado. Jesus já te libertou. Você já pode olhar sem desejar. Você já pode. Amém, amados? Estamos cansados porque estamos lutando contra aquilo que Jesus já venceu por nós. Essa é a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso ele disse, sem mim nada podeis fazer. Amém, amados? Vou entrar no último fruto aqui para nós orarmos pelos irmãos, com posição de mãos, como nós falamos na semana passada. O sétimo e último fruto é a tâmara. Diga, tâmara. Alguém aqui já comeu tâmara? Sempre, né? Eu nunca tinha comido algum tempo atrás. Agora no Natal. Porque você vai ver que quando se fala de uma terra que emana leite e mel, o mel de Israel não é o mel de abelha. É o mel da tâmara. É o doce da tâmara. Não é mel de abelha. Tanto que muitas ofertas de sacrifício não era colocado com mel. Por quê? Porque o mel da tâmara é fermentado. E no sacrifício não poderia colocar fermento, porque fermento é uma das representações do pecado. Então por isso que não se colocava mel no sacrifício, na oferta de sacrifício. Porque o mel da tâmara é fermentado. E a Bíblia Sagrada vai dizer que em Israel, mesmo Israel sendo uma terra árida, Israel sendo uma terra árida, amados, mas em Israel havia muitas tamareiras, muitas, que é uma palmeira. Então quando a Bíblia fala de palmeira, geralmente está falando de tamareira. Porque a tamareira é uma palmeira. Amém? E o interessante é que mesmo numa terra árida, num lugar árido como é Israel, elas viviam o quê? Em oásis. Quer dizer, perto de muitas águas. Por quê? Porque uma tamareira bebe por dia em torno de 500 litros de água. Bebe em torno de 500 litros de água uma tamareira. Então elas crescem em meio aos oásis. E é muito interessante, amados, o doce da tamareira. O doce. Por isso que tudo que é feito, na verdade, com mel, vem da tamareira. Você não vê falar da abelha. E os salmos de número 92, verso 12, para nós orarmos. 92, 12. Eu não vou ficar fazendo igual para eles. Estou acabando, vou acabar. Já acabei. Agora eu acabo. Não, só para acabar. 92, 12 vai dizer, olha lá, o justo florescerá como? Ou a tamareira. Crescerá como o cedro no Líbano. Essa é uma promessa de Deus para as nossas vidas. Amém? Esses são 7 frutos que eram levados ali na festa da primícia. E entregados diante do Senhor, amados. Se nós formos falar de primícia, como eu disse, Jesus Cristo ressuscitou no primeiro dia. Num dia, a Bíblia vai usar esse termo, num dia após o sábado. Olha só, a Bíblia vai usar esse termo, um dia após o sábado. Um dia após o sábado é o primeiro dia da semana.
Jesus ressuscitou no dia das primícias. E depois do Pentecoste, ele é uma continuidade da festa das primícias, que é 50 dias depois da festa do Shavuot. O Pentecoste é uma continuidade da festa das primícias. Então, esse termo primícias está antes da lei, está na lei, está no tempo dos reis, está no tempo de Jesus, está pós Jesus. Então, primícias é algo que está na Bíblia. E nós aprendemos essa questão de dar a Deus primícia. Primícia, irmão. Primícia. E a gente até falou aqui da primícia do dia, não é? Porque às vezes você vai orar à noite, você vai dar o final. Canseira, trabalhou o dia inteiro. Mas a primícia do dia, dar ao Senhor as primeiras palavras. Isso é muito importante, viu, irmãos? Mas que nós venhamos aprender o sentido de tudo isso em nome de Jesus. Amém? Vamos estar orando pelos irmãos, pastor? Tá? Pode fazer a fila. Amados, vamos orar por finanças. Não vamos orar abençoa, cura, libera. Não. Finanças. Por causas na justiça. Por alguma coisa que está parada. Para que Deus, pela sua graça. Pela sua graça, amém, amados? O que diz a cevada? Porque fidelidade... Porque a cevada representa fidelidade? Não, fidelidade de Deus e não do homem. Porque a fidelidade de Deus, não do homem. Não falha. Amém, amados? E nós vamos orar para Deus abrir as portas. Só que eu vou te falar uma coisa sobre finanças. Deus vai te testar. Se você responder com emoção, amados, porque Deus nos testa. Por isso que muita gente já teve e depois não tem. Aí aprende para ter novamente. Né? Aprende para ter novamente. E todos nós, irmãos. Muitas vezes queremos ter pelo motivo errado. Então Deus está te preparando para que você tenha. Tenha mesmo. E as pessoas nem saibam que você tem. Nem saibam. Não precisa saber, não. Amém? Vamos orar então? Pode fazer a fila, amados. Pode vir, irmãos. Pode vir. Vem com fé, tá bom? Querido Deus, graças a Jesus, conforme está ministrado aqui a palavra. Pai, abra portas que Jesus vai abençoar a tua vida com ricas bênçãos, prosperidade, bênçãos financeiras. Se por acaso, meu Deus, tem alguma coisa parada, Pai, na justiça, meu Deus, entra com a providência, Pai, se movimenta para que teu nome seja glorificado. Traz esse sinal para a vida da tua filha, dentro da porta do céu, Pai. Deus, em nome de Jesus, aqui está a vida desse povo, meu Pai, abre portas para você ser discípulo da tua palavra, Pai. Meu Deus, se ele tem causa da justiça, se alguma coisa está parada nas suas finanças, que através da tua graça e do teu poder seja movimentado, ó Pai, em nome de Jesus. Dá esses sinais para ele e que ele possa testemunhar, Pai, para a glória do teu nome, e que toda amarração nas finanças saia em nome, Pai. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor vai trabalhando, ó Deus, toda a situação, ó Deus, financeira, ó Deus, da vida da tua filha, Pai. E que ela possa, Pai querido e Pai amado, viver, ó Deus, o extraordinário do Senhor, Pai. Que ela possa receber do Senhor, ó Deus, em nome de que ela Jesus, espera, tua Pai. filha que está Diante, ó Deus, dessa vida, situação Deus, financeira, em nome de Jesus, vai trabalhando, vai operando, em nome de Pai, Jesus. em nome de Jesus, meu Deus. Se tem alguma coisa amarrada, seja na justiça, seja no mundo espiritual, em nome de Jesus, que seja desamarrado agora, em nome de Jesus, prospera, abençoa, enriquece, dá esse sinal para a tua filha, Pai, para que teu nome seja glorificado na vida dela e na sua família, em Sobre a sua vida financeira, Pai querido.
possa ser destravado no tudo, ó Deus, mediante, ó Deus, a tua palavra, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, estamos, ó Deus, em nome de palavra, Jesus, a qual, ó Deus, aqui está a estamos vida sendo do ministrados nesta noite, que a Pai. bênção Que do o Senhor Senhor possa seja derramar estar sobre ele, Senhor, venha crescer, ó Pai, para a glória do teu servo, que ele possa, Deus, enriquecer ser ele próspero com bênçãos financeiras, ó em Pai, nome de Jesus. enriquecer ele, abre portas, meu Deus amado, para a glória do teu louvor, ó Pai, e se em algum momento, alguma área da vida dele, ó Pai, está amarrada em finanças, Pai, seja uma amarração espiritual, seja uma amarração marital, Pai, nós repreendemos em nome de Jesus, Pai querido, meu filho, meu Deus amado, enriqueça para a glória do teu nome, dê esse sinal para ele, meu Pai, em seu nome milagre, de Deus, Jesus. sobre a vida dela. Esperando, ó Deus, o milagre, ó Deus, da qual ela espera, em nome do Senhor Deus, em Jesus. nome de Jesus, toma a vida da tua filha, Deus, Senhor, abençoa ela, prospera a sua vida financeiramente, Deus, eu venho te meu Deus, pedir, ó movimenta, meu Deus, Deus, amado, aquilo que eu parece venho, estar ó Deus, parado, liberar o meu Deus, querido, abençoa a vida dela, trazer dela, ela, que querido, eles que vai amar, enriqueçam na para tua a presença, vida, Pai, Deus. se porventura alguma coisa está amarrada, uma palavra, Ó Deus, qualquer coisa, ó Pai, nesta nós noite, repreendemos agora trazendo, que Pai querido, ó saia, Deus, em nome a de tua Jesus, presença Pai sobre a querido, vida desse dele. sinal para a tua filha, Que e ele que possa, teu nome Deus, seja receber o glorificado, sinal do Senhor, Pai Deus, em nome de Jesus. Deus Santo, Deus, Deus em querido, nome de Jesus, em nome de visita, meu Deus Jesus, amado, a tua filha, Pai, Vem, na área das finanças, meu Deus amado, em nome de Jesus, se porventura na vida dela financeira, Pai, existe, meu Deus amado, amarração, Pai, seja, meu Deus, espiritual, seja humana, Senhor, seja quebrado nessa noite, em nome de Jesus, que ela prospere, que ela receba as vitórias da parte do Senhor, Pai, que haja um enriquecimento, Senhor, dá esse sinal para ela, Pai, em nome de Jesus, e que ela venha testemunhar, Pai, e que toda amarração saia, em nome de Deus Jesus. e eterno Pai, diante da tua santa presença, Pai, aqui eu quero apresentar a tua filha escolhida de ti, Pai, a qual Deus, mediante essa o Senhor trará a resposta para que ela levantou diante do altar do Senhor, ó Pai. Ó Pai, que Deus amado, vai cuidar da vida financeira dela, Pai. A cada vez que ela apresentou neste altar, a resposta do Senhor chegará, Pai. Eu creio que ela testemunhará, ó Deus, daquilo a qual o Senhor vai fazer na vida dela, em nome de Jesus, Deus, diante da sua mente, Pai. Vai dar a sua cultura, Deus, em nome do Senhor, O final da tua graça, em nome de Jesus. Amém.
tua glória, Senhor. Viverei, viverei para a tua glória, Senhor. Dançarei, dançarei para a tua glória, Senhor. Viverei, viverei para a tua glória, Senhor. Dançarei, dançarei para a tua glória, Senhor. Viverei, viverei para a tua glória, Senhor. Dançarei, dançarei para a tua glória, Senhor. Viverei para a tua glória, Senhor. A tua glória, a tua glória faz com que eu louve mais. Leva-me junto a ti, me faz flutuar ao som da tua voz. Pulsa meu coração, teu bela paz de amor me faz dançar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estarei fazendo as considerações finais. Nesta sexta-feira nós não iremos ter o culto de oração devido a esta reforma que foi necessária mediante a apresentação do Corpo de Bombeiros. Então estaremos retornando o nosso culto no domingo com o valor de uma alma às 18 horas e eu conto com a presença de todos os irmãos para juntos estarmos neste lugar adorando ao santo nome do Senhor Jesus. Estendam vossas mãos, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com toda a amada igreja do Senhor, e todos dizem amém e graças a Deus.